Vamos para mais de uma questão comentada sobre a prova do Banco do Brasil 2021. Uma questão que os nossos alunos pediram para nós avaliarmos se cabe recurso ou não. É a questão número 60 da prova tipo C. Então, olha só, se você fez essa prova e você também ficou em dúvida, respondeu, acha que a banca errou ali, presta atenção nesse vídeo que isso pode te ajudar. Vamos para o vídeo. Então a questão é a seguinte: a elevada competitividade do mercado vem definindo novas formas de atuação dos bancários, que passam a ser avaliados por fatores como alternativa A, nível de desculpas aos gerentes, B, relacionamento com seus familiares, C, número de reclamação de seus clientes, D, regra de Pareto 80-20 e E, frequência com que alcançam as metas. Então, olha só, qual que é a dúvida que a maioria dos alunos ficaram nessa questão? Rafael, foi visto que as novas metodologias, a satisfação do cliente, o foco em vendas, ele vem privilegiando que se atenda às necessidades dos clientes, que se privilegie a satisfação dos clientes. Sim, eu também concordo. Ok? Então, o que aconteceu? Muita gente respondeu que a alternativa correta seria a alternativa C, número de reclamações dos clientes. Contudo, a posição da banca é a alternativa E, frequência com que alcançam metas. Vamos analisar a questão, tá? Só a questão. Não insiram nenhum conteúdo aqui teórico que vocês viram em outros lugares, outros professores falando. Vamos analisar pura e unicamente a questão levantada aqui na prova. Olha lá. A elevada competitividade do mercado vem definindo novas formas de atuação dos bancários, que passam a ser avaliados por fatores como... Olha só, ele falou aqui sobre vendas. Ele está falando aqui sobre necessidade do cliente? A banca está pedindo aqui sobre a satisfação do cliente? Não, em nenhum momento citou isso. Esse é o primeiro ponto, tá? Está falando sobre a competitividade do mercado. Tá, tudo bem. Competitividade do mercado prevê aí, né, um olhar para o cliente, mas será que não é a competitividade do mercado de trabalho? Pode ser. Não teria nenhum problema se fosse. Inclusive, eu acredito que a competitividade aqui é a competitividade do mercado de trabalho. Por quê? Porque nós estamos falando da atuação dos bancários. Nós não estamos falando aqui da atuação dos bancos, que são coisas muito diferentes, tá? O banco, ele é uma entidade, uma empresa. Ele tem uma forma de avaliação e ele tem que cuidar com várias coisas. Agora, o mercado de trabalho, os bancários, eles têm a sua atuação conforme o setor que ele atua. Olha só, dentro dos bancos não existe o caixa, não existe o gerente, não existe o atendente, não existe o pessoal de tesouraria, não existe o pessoal de TI, não existe o pessoal lá de planejamento e construção de produtos, não existe o pessoal da controladoria, da auditoria. Todos eles têm relação com o cliente, todos eles atendem o cliente. Como que eu posso avaliar um empregado que não atende cliente e vou avaliar ele pelo nível de reclamação e comparar ele com quem atende cliente? Não tem como, gente, isso é impossível. Como que eu vou comparar o empregado da área de auditoria com o empregado da área de atendimento e vou falar, olha, você cumpriu meta, você não cumpriu, você foi bem avaliado, você não foi. É impossível fazer isso. Então, esse é um erro, tá? Que muita gente está dizendo aí na internet, tem alguns comentários aí, o pessoal dizendo que está errado, que deveria ser a alternativa C, que o número de reclamação dos seus clientes é uma nova forma de avaliar o bancário. Isso é mentira, tá? O bancário não pode ser avaliado pelo número de reclamação dos clientes. Claro que lá no dia a dia de banco, se tem um empregado que recebe muita reclamação, ou seja, a reclamação se recai muito sobre ele, tem muitos clientes reclamando, o gerente ele vai atuar com aquele empregado, vai tentar identificar o que está acontecendo, se é culpa realmente do empregado, e aí tem outro, porém, né? Será que as reclamações é só do empregado? Quem trabalha no Banco do Brasil, trabalhar na Caixa, sabe disso. Tem alguns setores lá que são atendimentos
mais voltado ao atendimento público, né, ao atendimento de serviços públicos, que tem muito mais reclamação do que quem trabalha na área comercial. Né? Na Caixa, por exemplo, quem trabalha na área de seguro-desemprego, na área de benefício social, vai ter muito mais reclamação do que quem trabalha lá na abertura de conta. Isso é normal, não tem o que fazer. A quantidade de pessoas é muito mais atendida, são serviços, né? São serviços e atendimentos geridos e originários de uma política pública, então é comum ter mais reclamação. Isso é culpa do empregado? É justo o empregado ser avaliado a partir das reclamações que ele recebe? Claro que não. Então, olha só, é uma visão simplista achar que reclamação dos clientes pode ser item, critério de avaliação de desempenho. Não, não pode, tá? Não pode ser. Tem que ser cuidado pelo banco? Tem. Agora, o banco é avaliado pelo nível de reclamação? O banco, sim. O banco, como empresa, como instituição do mercado financeiro, o Banco Central controla a quantidade de reclamações que os bancos recebem. É por isso que muita gente confundiu. O banco enquanto instituição. Por quê? Para ver se o banco realmente está gerando muito problema na hora de atender ou não está resolvendo as reclamações dos clientes. E tem uma coisa que muita gente não entende, é que as reclamações no Banco Central, tá, são reclamações julgadas procedentes, são reclamações que às vezes o banco não tratou, e não é a quantidade de reclamações registradas. A quantidade de reclamações registradas pode ser julgado improcedente. O cliente pode ter reclamado uma coisa que o banco foi lá, justificou, explicou o que aconteceu, né? E às vezes a reclamação do cliente não procede. Ele está incontente, ele está insatisfeito com a solução, mas às vezes a solução fere uma lei, fere uma norma, fere o mercado financeiro, e aí? Isso não pode, né? O banco também não pode ficar refém só à vontade do cliente. Então, cuidado com isso. Agora, qual que é a inovação que seria aqui, né, que confundiu o pessoal aí, que são as novas formas de atuação do bancário para serem avaliados? É a frequência. Enquanto que antigamente nós bancários éramos avaliados ano a ano, né, ou a cada entrega de resultado do exercício, isso agora já não é uma realidade. Isso já é muito mais plausível você avaliar positivamente aquele empregado que sempre entrega resultado, ou seja, ele tem uma frequência com que alcançam as metas, que é o que diz a alternativa E, tá? Em detrimento daqueles que entregam resultado só, por exemplo, no momento em que a economia está boa, ou quando ele está numa agência muito boa. Tá? Então, eu sou exemplo disso. Eu passei por várias agências na minha carreira, por várias cidades, por vários mercados, mas eu tinha uma frequência de alcançamento de metas. Por isso que a minha carreira, né, foi até o topo. Eu cheguei até gerente geral. Por quê? Porque eu tinha essa frequência de entrega de metas. Enquanto tinha empregados, e tem até hoje, isso vai continuar tendo, que às vezes entregam um resultado um ano, no outro ano não entrega um resultado bom, razoável no outro, ou seja, tem uma oscilação muito grande. E hoje em dia as instituições, os bancos, cuidam muito isso, por quê? Porque as pessoas que entregam resultado, consequentemente, devem ser privilegiadas. Então, a inovação aqui está na frequência, tá? Então, quem acha que deve ser anulada essa questão, ou deve ser mudada a resposta dela, tá? Eu não concordo. Eu acho que está adequadíssima, tá? Está correto aqui o posicionamento da banca, tá? Número de reclamação de clientes não pode ser uma forma de avaliar o empregado, tá? O empregado muitas vezes não tem culpa da reclamação, às vezes é culpa do sistema, às vezes é culpa da quantidade de pessoas que tem para atender, às vezes é culpa da norma, da lei que não permite. Então, como que você vai cravar a avaliação em cima de reclamação que muitas e muitas das vezes não é culpa do empregado? Tá? Não é culpa do empregado, é uma ou outra reclamação. Olha que eu tenho aí uma carreira de mais de uma década em banco, como gestor de várias equipes, é uma ou outra reclamação que vai lá reclamar do comportamento do empregado. Isso é muito raro. É muito raro ter reclamação do comportamento, que aí sim, se estivesse aqui, ó, reclamações referente a comportamento do bancário, ok, aí eu até concordaria, mas aqui ele não está falando que tipo de reclamação que é. Então, mantém-se a resposta
da banca alternativa E, frequência com que alcançam as metas. E a inovação, repito mais uma vez, está aí, na sequência de alcance dessas metas, e não alcançar a meta uma vez só no ano e daí você receber aí um bônus naquele ano. Não. Ele vai ser avaliado e o bônus dele vai aumentando conforme a quantidade. Entregou 3 anos seguidos, então esse ano o seu bônus vai ser 2x. Entregou 5 anos seguidas de metas, então esse ano o seu bônus vai ser 5x. Entendeu? Essa é a inovação da avaliação, tá, de fatores inovadores, né? A inovação de fatores de avaliação dos empregados na área bancária.